Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma mensagem edificante da Palavra de Deus em nosso canal Estudos Teológicos. Mais uma apresentação de um ensino, de um conhecimento para a tua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue, permaneça em suas vidas. Eu já sou grato pelos mais de 100 inscritos no canal, pessoas que estão buscando conhecimento. Às vezes a gente passa aí horas e horas produzindo, vendo, ouvindo conteúdo nas redes sociais que não traz nenhum conhecimento, nenhuma edificação. Está aqui uma mensagem que vai trazer edificação, que vai trazer para a tua vida um conhecimento da palavra de Deus. Por isso eu já quero te convidar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, divulgue, curta, comente sobre as nossas mensagens, sobre o nosso canal, e Deus vai continuar te abençoando. O que vamos falar, o que vamos ver hoje, o que vamos aprender junto? Como você já está vendo aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu notebook, onde você estiver assistindo, do sentido do termo igreja, no original, eclesia. E onde que nós vamos ver isso? No Novo Testamento. Nós vamos falar sobre a eclesia, como você queira o pronunciamento, ou igreja, no Novo Testamento. E nós já começamos por 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz: a igreja ou a eclesia de Deus que está em Coríntio. Paulo já está escrevendo uma carta à eclesia. Então nós já vemos o termo no Novo Testamento, em 1 Coríntios, como igreja de Deus que está em Coríntio. O termo igreja, eclesia no original, aparece através do Novo Testamento sobre vários sentidos cognato. O estudante, o cristão, o estudante da Bíblia deve conhecer essas variações de sentido no referido termo para evitar interpretações equivocadas ou forjadas e afirmar uma coisa que a Bíblia não ensina. Nas referências bíblicas, abaixo que nós vamos ver, consta o termo eclesias correspondente à igreja. Essas referências devem ser todas lidas atentamente. O cristão, o estudante das Escrituras, deve atentar para a interpretação corretamente. Vamos aos textos bíblicos agora. A igreja local ou regional com os seus fiéis. Atos, capítulo 5, versículo 11. Vamos ler Atos, capítulo 5, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11. Atos, capítulo 5, versículo 11, está escrito. Vamos ver o termo. O que nós estamos procurando aqui? O termo eclesia, no original, ou igreja, para nós. Nós estamos analisando o termo. Versículo 11 do capítulo 5 de Atos diz assim: houve um grande temor em toda a eclesia, em toda a igreja, em todos que ouviam estas coisas. Então aqui está o termo igreja, eclesia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11. Vamos ler o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 3. Se você tem uma Bíblia, se você pode, acompanhe aí nas Escrituras. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra quem? A eclesia, contra a igreja. Olha o termo igreja novamente aqui aparecendo. No original, eclesia.
que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre grande pranto. E Saulo assolava quem? Novamente a palavra, o termo aqui, eclesia. Assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Só nesse texto nós já vemos o termo eclesia, a igreja, 2 vezes. Vamos para Atos capítulo 9, versículo 31, que diz: Assim, pois, as igrejas, olha o termo de novo aqui, em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha o termo de novo, Atos capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. E na igreja, na eclesia, eu não estou expondo os versículos, porque nós estamos procurando o termo igreja, onde eles estão aparecendo. Onde eles aparecem? A igreja local ou regional com os seus fiéis. É isso que nós estamos vendo. 1 Coríntios capítulo 13 diz: E na igreja que estava em Antioquia, uma igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores na eclesia que estava lá em Antioquia, na igreja que estava lá. 1 Coríntios 1 e 2 nós já lemos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Eu separei estes versículos para você ver aonde está o termo eclesia. 4,17 diz assim: E por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os caminhos em Cristo, com por toda parte ensino em cada eclesia, em cada igreja. O termo em apreço, o termo eclesia, ele é traduzido como igreja. Então nós estamos falando de um termo que aparece nas escrituras, que no original eclesia, mas aparece como igreja, igreja de Cristo, igreja de Deus. 2. Reunião de crentes para o culto coletivo a Deus. Igreja é também uma reunião de cristão ou de crente para coletivo a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na onde? Na eclesia, na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Paulo está ensinando a igreja de Coríntio, e está dizendo que quando eles ajuntam, em parte há dissensões, uma coisa que não pode haver na igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Todavia eu antes quero falar da onde? Na eclesia, na igreja. 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Paulo está ensinando a igreja, a eclesia, sobre os dons espirituais nesta passagem. O termo eclesia é traduzido: vós ajunteis e igreja. Nós estamos analisando aqui o termo eclesia, onde eles aparecem e como ele está traduzido para a nossa escritura, para a nossa Bíblia. O termo eclesia é isso que nós estamos analisando hoje. Aí, 3, nós vimos o ponto 2 e agora o 3. A Igreja Universal de Deus no Novo Testamento. Mateus capítulo 16, versículo 18. A Igreja Universal. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16,
Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Minha igreja, minha eclesia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um versículo muito conhecido de nós cristãos, onde o Senhor edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É muito importante falar, eu vou falar um pouco aqui sobre as portas do inferno. Às vezes a gente lê esse versículo e pensa, as portas do inferno não prevalecerão. É sim uma verdade, mas as portas do inferno, elas nunca terão poder contra a igreja, a eclesia, contra as portas da igreja. Esse versículo está indo muito além. Quando falava a palavra inferno aqui nas escrituras, estava falando de Hades, de um lugar, estava falando de um lugar onde as almas iam depois da morte. Então, o sentido mais profundo aqui dessa palavra é que a morte não terá poder sobre a eclesia, sobre a igreja. A morte ela não terá poder sobre a minha vida e a tua vida. Daí alguém diz, não, irmão, nós vamos morrer. Sim, vamos morrer, mas o túmulo, a sepultura, não é o final do crente. O cristão em Jesus Cristo ressuscitará para a vida eterna. Tanto os injustos também. A Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e gozo eterno, e outros para a punição e condenação. Então, o caixão, o túmulo não é o fim de ninguém. Não é o fim. Nós vamos um dia ressuscitar, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios 'Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem ao grego, nem à igreja, a eclesia de Deus. Nós devemos nos portar de tal maneira que não venhamos trazer escândalo para a eclesia, para a igreja de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida na presença do Senhor para não trazer escândalo. Vamos ler também 12, 28, já que nós estamos com a escritura aberta em Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na onde? Na igreja, olha o termo aqui é eclesia no original, mas traduzido para nós, igreja. Primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagre, depois dons de curar, socorros, governo, variedades de línguas. Então nós temos ensino à eclesia, ensino à igreja. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia o quê? Olha o termo eclesia traduzido para a igreja de Deus e assolava. Paulo está falando que ele perseguia e assolava a eclesia, a igreja de Deus. Vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, da eclesia. Cristo é a cabeça da igreja, tem que ser. Se Cristo não for a cabeça da igreja, essa igreja está fadada ao fracasso. Eu costumo dizer, amados, que Cristo só tem uma igreja. Qual é a igreja de Cristo? Aquela que ele comprou, lavou e redimiu com seu sangue. Hoje nós temos uma disputa muito grande no que se diz a denominações. As pessoas hoje estão como no tempo de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. Mas Cristo só tem uma igreja. É a igreja que ele comprou, lavou e redimiu com seu sangue.
Então, no céu não terá placa, denominações, não. A igreja de Cristo é aquela que ele é a cabeça, que ele é o comando, que ele é o que rege a vida. Essa sim é a igreja. O termo em apreço aparece como igreja, como nós já estamos vendo. 4. Reunião convocada de natureza comum, popular, secular, pelos dirigentes de uma cidade. Atos 19, Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, 32, versículo 32. Uns, pois, chamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabia, porque causavam e tinham ajuntado. Versículo 39. E se de uma outra coisa demandais averiguar-se em legítima assembleia. 41. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Então nós temos esse termo também numa convocada, uma reunião convocada popular como ajuntamento, como uma assembleia, nós temos esse termo aqui. A reunião aqui tratada foi, inclusive, tumultuada por agitadores de rua. Aqui foi uma reunião onde ela foi tumultuada pelos os agitadores de rua, que não estavam entendendo o que estava acontecendo naquela reunião. 5. O povo de Israel em sua peregrinação no deserto para Canaã. Atos. Aqui o termo eclesia é traduzido como congregação. Atos 7:38. Atos 7:38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos dar. A palavra eclesia é traduzida como congregação. Todos redimidos, todos salvos, de todos os tempos. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 22. Verso 22 e 23. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todo, e o espírito do justo aperfeiçoado. A igreja, todos redimidos, todos os salvos do mundo. Nós lemos neste capítulo 12, versículo 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Então a igreja de Cristo, ela é universal, todos redimidos, todos salvos de todos os tempos vão se reunir. E sexto, o que é a igreja segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, o que é a igreja? Vamos ver agora, estamos partindo para o final dessa mensagem, desse ensino. Vamos ver o que é a igreja. O que é a igreja segundo a Bíblia? É uma pergunta. A Bíblia destaca vários pontos básicos sobre o que é a igreja, dos quais podemos citar. Primeiro ponto, a igreja é a família de Deus. O que é a igreja segundo a Bíblia? A igreja é a família de Deus. João 10, versículo 16. João 10, versículo 16. João 10. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho
um rebanho e um pastor. A igreja é a família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Efésios, capítulo 2. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Primeiro ponto, a igreja, ela é a família de Deus. Vamos ler Efésios 3:15 também? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha o versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A igreja, ela é a família de Deus. 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todo vós. Segundo, a igreja é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A igreja é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Primeiro, a igreja é uma família. Segundo, a igreja é o templo do Espírito Santo. Quem é a igreja? A igreja somos nós, eu e você. Eu e você somos o templo do Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Não se esqueça disso. A igreja é o Israel de Deus. Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Capítulo 6:16. E todos quanto andarem conforme esta graça, essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. 5. A igreja é a geração eleita. É o quarto, né? 1, 2, 3, quarto. A igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2 e 9. 1 Pedro, capítulo 2 e 9. 1 Pedro, capítulo 2 e 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mais um versículo lindo em 5:13 que está escrito: a vossa... 1 Pedro, capítulo 2 e 9 e versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia, a igreja eleita em Babilônia vos sauda. Esse versículo 9, esse versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha quanto adjetivo, olha quanta qualidade a igreja do Senhor Jesus. Próximo ponto que nós vamos ver. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo, a noiva do Cordeiro. Efésios. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Eu coloquei bastante versículo aqui, depois para você pausar esse vídeo e ler e estudar. Regozijamo-nos e alegramo-nos e demos glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro. Não existe bodas sem uma noiva. Então, a noiva do Cordeiro vai participar das bodas do Cordeiro. Quem é a noiva? É a igreja de Cristo. 21, 2, vamos ler Apocalipse 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. A igreja é a noiva do Cordeiro. Sexto, a igreja pertence a Deus e foi comprada com o sangue de Cristo. Foi o que eu disse logo no início. A igreja, quem é a igreja? A igreja são todos aqueles que foram comprados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Atos, capítulo 20, versículo 28. Mateus 16, 18, nós já lemos. Atos 20 e 28. Atos 20 e 28 diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atenção, pastores, atenção, líderes, que tomam conta do rebanho de Deus. Não é meu, não é teu. Cristo comprou com seu próprio sangue. Efésios, capítulo 3, versículo 21. Efésios capítulo 3, 21 diz assim: A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, quem é a igreja? A igreja são todos aqueles que Cristo comprou com o seu sangue. Não tem nome, não tem assembleano, não tem batista, não tem nome. A igreja é todos aqueles que Cristo comprou com o seu sangue. A igreja é gloriosa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga e vestida de justiça pelos méritos de Cristo. Efésios 5 e 27. Efésios 5 e 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja, ela é vestida de justiça, mas não nem pelos meus méritos, nem pelo seu. A igreja, ela é revestida de justiça pelos méritos de Cristo. A igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3 e 10. Porque agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, os principados e potestade do céu. A igreja é a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é perseguida pelos ímpios, mas guardada por Deus. A eclesia de Deus, ela é perseguida, mas ela é guardada por Deus. Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, nós já lemos lá que Paulo entrava, ou Saulo ainda, né? Entrava, assolava a igreja, arrastava os crentes para fora da igreja, batia, perseguia, matava, mas é guardada por Deus. É uma prova tão grande que a igreja é guardada por Deus que eu e você estamos aqui como igreja, ouvindo a palavra de Deus. Se nós estamos aqui é porque Cristo guardou a sua igreja na perseguição durante todo esse tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária,
e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestade, o expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja ela é perseguida, a eclesia ela é perseguida, mas é guardada por Deus. Conclusão. A igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los de seus pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Deu para você entender? Efésios, capítulo 22, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler novamente, nós já lemos durante, mas vamos ler novamente. 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Eu espero que você tenha ficado até o final dessa mensagem, que essa mensagem venha trazer edificação, venha trazer conforto, consolo para a tua vida. E eu te convido a continuar no nosso canal, a se inscrever, a ativar o sininho. Todos os dias nós estaremos aqui postando esta mensagem, estaremos postando aqui ensinos, aulas teológicas para edificação da nossa vida. Deus continue te abençoando, continue conosco nos próximos vídeos e nos próximos dias aí, até Jesus Cristo voltar para buscar a tua igreja. Deus te abençoe.